Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme Moreira, e hoje é o dia da internet segura. E com o objetivo da gente levar conhecimento e contribuir com a segurança das empresas, a Alcance Integradora, em parceria com a Stock Distribuidora, traz o Wesley Silva, que ele é gerente de operações e especialista na solução de backup da Acronis. Ele vai tirar algumas dúvidas nossas e apresentar como que a solução da Acronis protege as empresas das armadilhas da internet. Tudo bem, Wesley? Como vai? Tudo ótimo, querido. E você? Maravilha. Acho que primeiro dá para começar falando quem que é a Acronis, né? A Sim, empresa aí que está oferecendo essa parte de segurança. bacana. Bom, a empresa, a Cruise ela é uma empresa focada em proteção de dados, dispositivos, backup local e nuvem e recuperação de desastres. Então, ela é uma empresa multinacional com headquarter duplo, sitiados na Suíça e em Singapura. E atualmente a Cruise ela conta com mais de 20 data centers espalhados por todo o mundo e contempla mais de 5.000 petabytes de dados protegidos. Pô, bacana. Pensando assim em segurança, qual que é a importância aí de um antivírus na empresa? Bom, as ameaças no mundo de TI elas são crescentes, principalmente em operações que trabalham com tecnologia, que hoje em dia praticamente abrange todos os tipos de negócios existentes. E um dos principais ativos de todas as empresas modernas são os dados, tanto dos seus clientes quanto dos seus próprios negócios, além dos serviços dispostos pela internet. Todas essas brechas são oportunidades para exploração de criminosos, ou seja com interesse no roubo de dados para venda no mercado negro, indisponibilização serviços dispostos por essas empresas vítimas, ou até mesmo concorrências de mercado e até mesmo por terrorismo. Então, o Acronis ele conta com soluções de antivírus, anti-malware, anti-ransomware, possibilitando uma proteção completa, tanto para os dados quanto por comportamentos conhecidos dessas ameaças, como para ataques e perigos em tempo real, como proteção e mitigação dos serviços locais com comportamentos de ransomware, ou seja, a criptografia de dados em massa, ou até mesmo em operações anti-malware, analisando os códigos de cada um dos arquivos, seja por meio de varreduras em tempo real, quanto por meio de varreduras agendadas. Certo. Ransomware é um negócio que está em evidência, né? Mas até antes de falar Realmente. do ransomware, você falou em brecha. Uma das brechas mais exploradas pelos cybercriminosos é o e-mail. Como que a gente consegue proteger o e-mail? Porque é uma ferramenta que você recebe de qualquer lado, né? E Sim, é assim realmente. extremamente útil para a empresa. O que que a Acronis ela fornece para proteger o e-mail? O Acronis ele contempla tanto proteções prévias quanto póstumas para e-mail. Então, quando falamos de backup em nuvem, de e-mails em nuvem, como o Microsoft 365, o Google Suite e o Exchange, o Acronis ele possui uma integração completa com essas ferramentas, possibilitando o backup das caixas de correio de forma completa e a recuperação extremamente granular desses dados, como um anexo de e-mail, um e-mail completo, pastas, calendários, regras e vários outros itens. Quando falamos da proteção ativa desses e-mails, o Acronis ele conta com o motor da Perception Point para proteção de e-mail. Essa parceria entre a Acronis e a Perception Point permite uma análise heurística sobre os dados que entram nos servidores de e-mail antes que eles cheguem para o usuário final em tempo recorde, sem impactar na experiência do usuário. Então, por exemplo, em dados comparativos, a análise de ameaças do Perception Point nos e-mails é de menos de 20 segundos. Ou seja, a partir do momento que o e-mail atinge os servidores de e-mail do usuário, o Perception Point analisa esses dados e em menos de 20 segundos ele determina se esse e-mail é uma ameaça e, se for, ele classifica essa ameaça para verificação póstuma pelos analistas e move esses dados para uma área de quarentena. Além dessa verificação básica, o Perception Point também conta com uma equipe especializada, dedicada para operações avançadas e análise de vulnerabilidade em ameaças, onde sejam necessárias análises mais detalhadas, seja por questões de compliance ou até mesmo por informações de segurança mesmo. Eu entendi que, referente ao e-mail, há uma tratativa antes de chegar para o usuário. E se identifica alguma coisa, ele passa, por exemplo, para o time de TI para fazer a avaliação e o usuário ele acaba não determinando. É isso mesmo? Exatamente isso. O usuário acaba Não, que nem vê bacana. quando um e-mail Possível, com uma possível ameaça pode chegar para ele. bacana. É a melhor forma de evitar, né? Não deixar chegar para o destino. O ransomware ele está em evidência. Ele é algo que se a empresa ela não tem backup, é devastador para a empresa, porque literalmente some com todos os dados. Pagamento em Bitcoin, sem rastreabilidade, não dá para envolver polícia, é muito complicado. E se você tiver os dados criptografados, a chance de quebrar essa criptografia ela é praticamente nula, né? São criptografias extensas, chaves muito extensas para estar quebrando.
Como que o backup da Acronis ele lida com isso? Até porque a gente sabe que um malware ele pode estar vinculado no PC há muito tempo e só depois ele começar o trabalho dele, né? Sim. Como que trabalha isso daí? Bom, o Acronis ele possui várias proteções contra ransomware. Esse é basicamente o core business da proteção da Acronis. Uhum. Então, para começar, a gente pode falar diretamente dos backups, né? O backup ele é uma das maiores proteções contra o ransomware, né? Sendo que uma vez que o ransomware atinge uma máquina-alvo, ele pode disponibilizar esses dados por completo, por tempo indeterminado. É impossível garantir que, mesmo pagando esse resgate solicitado pelos criminosos, esses dados serão disponibilizados de forma íntegra para o propriamente dono desses dados, né? Então, sendo assim, a melhor forma de se proteger contra um ransomware é ter um plano de proteção de backup de longa data de retenção. Tá? Isso garante que até mesmo ransomwares que ficam alojados em máquinas por algum tempo, como você mesmo comentou, e sejam seguros por você ter um backup mais antigo. E até falando sobre essa questão de ransomwares alojados, o Acronis ele tem uma proteção direta sobre esse tipo de ransomware, né, que é o Safe Recovery. Então, o Safe Recovery é uma solução que ela abrange o seguinte cenário. Então, vamos supor que um ransomware atinge uma máquina-alvo e fica nessa máquina por até mesmo um mês antes de ser efetivamente ativo, né? Isso faz com que aquele mês inteiro que o ransomware foi alocado dentro dessa máquina tenha infectado o seu plano de backup por completo. Então, há um mês atrás, o seu backup já está infectado com isso. Mesmo que você recupere 10, 20 dias atrás, esse ransomware existe na sua máquina, né? O Safe Recovery, o que ele faz é analisar todos os dados durante a recuperação, em caso de uma recuperação, por exemplo, e verifica se existe algum malware, algum ransomware alojado nos arquivos que estão sendo recuperados. E uma vez que isso foi identificado, o Acronis ele tem a capacidade de isolar esses dados e garantir que apenas os dados que não são infectados sejam recuperados para o seu ambiente. Dessa forma, mesmo em casos de ransomwares que ficam alojados em suas máquinas, o Acronis ele consegue proteger as suas recuperações em cima disso. E além de todo esse método de recuperação de ransomwares do backup, o Acronis ele também conta com uma proteção ativa em cima de ransomwares, que é o Active Protection. Essa ferramenta é um serviço que fica rodando na máquina em que o agente do Acronis foi instalado, analisando todos os processos que rodam em cima dessa máquina. E a partir do momento que um comportamento de ransomware é identificado em cima de qualquer um desses processos, o que no caso seria a criptografia de dados em massa, é possível escolher até 3 ações para esse Active Protection tomar. A primeira delas seria apenas gerar um alerta para os administradores, tanto do backup quanto do próprio Acronis, identificarem que um ransomware está acontecendo ou aconteceu nessa máquina. Você pode gerar um alerta e também interromper o processo que está gerando esse processo de ransomware na sua máquina. E terceiro e mais completo, você pode alertar, você pode interromper esse processo e você pode recuperar os dados, descriptografar os dados que foram criptografados nessa máquina utilizando o próprio cache da máquina. Bacana, então mesmo que passe por toda a segurança que foi elaborada, se chegar a criptografar, eu ainda consigo recuperar esses dados trabalhando com o cache da máquina. Exatamente isso. Bacana, bacana. Realmente, assim, para a gente ter uma segurança, a gente precisa de uma solução construída para isso, com foco nisso, com empresa que trabalha realmente olhando isso a nível mundial. E a Acronis, ela é uma empresa, agradeço muito a participação do Wesley com a gente, muito produtivo, Wesley, acho que, assim, o objetivo de transmitir a informação, ele é isso que a gente busca, tá, da pessoa, dos nossos clientes, eles souberem como tratar, como se precaver referente a possíveis invasões. As boas práticas, elas são fundamentais, mas nada mais importante do que você ter uma solução propriamente desenvolvida para isso. E aproveitar o ensejo aqui, deixar um merchan para a gente estar divulgando, tá? Os 10 primeiros clientes que fizerem contato com a gente aí com a Acronis vai ganhar o primeiro mês gratuito da implementação. Legal? Wesley, obrigado pela participação. Tem mais alguma coisa que você pode estar quer estar acrescentando? Não, acho que o único ponto importante aí a ressaltar é que a maior vulnerabilidade hoje em dia que nós temos é a engenharia social, então é muito importante que tanto a parte da proteção seja feita, mas a parte da conscientização é extremamente importante no mundo de TI. Esse é assunto para uma próxima, hein, cara? Engenharia social que realmente ela pega bastante. Pega bastante. Bacana, bacana. Wesley, gratidão, cara. Muito obrigado. Eu Estoque, agradeço, desenvolvedor e pessoal. alcance integradora juntos aí, querendo levar conhecimento e segurança para os nossos clientes.